Boa tarde para vocês, meu nome é Emanuel, eu sou representante da Farmausa, que é uma empresa especializada em cannabis medicinal, com qualificação farmacêutica. Eu também sou formado em neurociências, tenho formação em neuropsicologia, tenho formação em análise comportamental para o ABA. Então nós temos assim uma certa experiência com pacientes, né, com diversos transtornos também, e temos visto excelentes resultados aí com a utilização da cannabis medicinal. E hoje a proposta é trazer para vocês um pouquinho do que está acontecendo no mercado, né, das confusões também que acontecem por conta de preconceito, por conta de as pessoas não saberem exatamente diferenciar o que é uso recreativo, o que é uso medicinal. E principalmente, o mais importante para vocês, como que eu prescrevo cannabis medicinal? Quais são os cuidados que eu tenho que ter na hora de introduzir a cannabis no paciente psiquiátrico, em polimedicação, refratário, com diversos tipos de sintoma? Como é que eu faço esse manejo? Então a ideia é trazer para vocês, obviamente, né, algo bem geral. Depois nós vamos disponibilizar para vocês a gravação dessa aula, a apresentação também. Mas é um norte para vocês começarem a pesquisar também, se aperfeiçoar e, de repente, desenvolver aí a própria estratégia terapêutica de vocês. A gente acredita que em poucos anos a medicina canábica vai ser um tópico à parte nas faculdades de medicina, e vocês vão entender por quê. Existe uma ampla gama de aplicações terapêuticas em diversas patologias, onde a cannabis tem respondido muito bem. Tá? E ela vem de encontro a outra tendência do mercado, tá? Que é assim, hoje se fala muito em medicina integrativa, né? em olhar o paciente de maneira mais holística, de maneira mais multimodal. E a proposta da cannabis é justamente isso, é você conseguir trabalhar o paciente, mas levando em consideração não apenas a patologia em si, o transtorno em si, mas o paciente como um todo, ok? Alguém aqui já pesquisou alguma coisa sobre cannabis medicinal? Tem alguma ideia do que se trata? Alguém já usou, inclusive? Fique à vontade. Ninguém? Vamos lá. Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre cannabis medicinal, a diferença entre o uso da cannabis para fins medicinais e o uso recreacional. É importante que vocês saibam diferenciar isso, porque muitos pacientes que chegam com problemas psiquiátricos, muitas vezes tem, né, a questão do uso recreativo, né, tem questões aí relacionadas à adicção. E muitos profissionais médicos hoje também não sabem diferenciar o que é cannabis medicinal, o que é maconha. Tem muitos médicos que chegam e falam para mim, olha, eu não vou prescrever maconha para o meu paciente. Então é importante que vocês tenham esse conhecimento. E hoje os pacientes estão indo nos consultórios já cientes do que é cannabis, dos efeitos, de como conseguir. Muitas vezes eles chegam pedindo para o médico, olha, eu quero testar o canabidiol, quero testar um dos derivados da cannabis no meu filho autista que não responde com nenhum tratamento convencional. Ou no meu pai que tem Alzheimer e que não responde com nenhum tratamento convencional. Entendeu? Então aqui, quando eu falo de cannabis medicinal, uso sob prescrição médica e, principalmente, a principal questão do uso da cannabis é utilizar em casos de refratariedade e politerapia. Então, em poucos casos, ela é a primeira opção. Geralmente você vai utilizar a cannabis em pacientes que já são refratários, já fizeram várias tentativas com diversos fármacos e realmente não tiveram uma resposta terapêutica adequada, tá? Doses sempre controladas, então a cannabis você começa sempre com pequenas doses, aí você vai titulando, vai observando a resposta terapêutica do paciente. Dependendo dos fármacos que ele já utiliza, tem que fazer um manejo adequado, uma redução, monitoramento de enzima hepática e tudo mais. Né? E, importante, qualificação farmacêutica e procedência. Por quê? Existem muitos produtos no mercado que são artesanais. E a gente às vezes não sabe exatamente o que tem lá dentro. Então é importante saber que as empresas mais sérias estão trabalhando com um nível de tecnologia equiparável à indústria farmacêutica tradicional. Produtos que têm rastreabilidade, são feitos por cromatografia, então você, quando prescreve, sabe exatamente o que tem dentro daquele frasco, tá bom? O que não é cannabis medicinal? É uso recreacional, então uso indiscriminado sem acompanhamento, geralmente, né, concomitante a outras substâncias, álcool e tudo mais. E a questão da procedência duvidosa, até porque traficante não tem controle de qualidade, né? Não tem rastreabilidade. Então, muitas vezes tem muita coisa ali embutida naquele cigarrinho que você não sabe
do que se trata realmente, tá? E, claro, maior incidência de transtornos psiquiátricos. Eu coloquei isso de propósito porque saiu há pouco tempo, né, um estudo, 2 estudos na verdade, um no JAMA, né, um estudo observacional com mais de 7 milhões de prontuários analisados, de pacientes que deram entrada em hospitais com transtornos psiquiátricos, né? E o que se observou? Que pacientes que têm dependência química da cannabis, ou seja, fazem uso recreacional com muita frequência, né, têm uma chance de ter esquizofrenia 4 vezes maior do que pessoas que não utilizam. Especialmente nos adolescentes que fazem uso constante da cannabis também têm um risco maior de desenvolver demência, por conta do uso indiscriminado, de inclusive utilizar a forma, né, de cigarro, porque quando você faz a pirólise, você tem uma série de reações químicas dentro do cigarro, e as substâncias interagem uma com a outra e potencializam a ação da cannabis. Quando eu falo de cannabis medicinal, eu estou falando de um percentual muito baixo de THC, que é o componente psicoativo da planta. Quando eu falo de um cigarro, eu estou falando de dosagens aí de 30 a 40 vezes maior do que o que seria razoável para um tratamento medicinal, ok? Tudo bem até aqui? Falar um pouquinho para vocês rapidinho só da história da cannabis, porque ela é bem interessante. Apesar de ser algo novo, né, relativamente novo no Ocidente, registros históricos da cannabis vêm de quase 8 mil anos atrás, de uso da cannabis, né? De plantação, de produção, de comércio. Em alguns séculos atrás, a cannabis, o cânhamo, na verdade, era uma commodity. As pessoas iam atrás, porque você produz uma série de outros, né, produtos a partir das fibras da cannabis, tá? E o primeiro registro médico foi numa enciclopédia chinesa, né, uma farmacopeia, o Pensal. Então ali é descrito, né, algumas propriedades medicinais da cannabis já na China antiga. Depois você tem registros no Egito também, existem lápides ali, monumentos com que fazem alusão à cannabis e papiros também que indicam o uso terapêutico da cannabis já no Egito Antigo. E também na Índia, né, a menção no Artava Veda, que é um livro indiano de medicina sagrada, também a cannabis já era mencionada aí há muito tempo atrás, tá? Mas para nós o que interessa é a partir do século XIX. Esse camarada aqui chamado William Shaughnessy, ele era um médico irlandês, né, que foi para a Índia e acabou pesquisando os efeitos da cannabis. Ele percebeu que havia um comércio muito forte, as pessoas utilizavam isso com muita frequência, e ele então pesquisou por alguns anos e desenvolveu a primeira tese, né, que ele defendeu lá no Reino Unido sobre o uso medicinal da cannabis. Então ele que introduziu o canabidiol, ou a cannabis, derivados da cannabis, na medicina ocidental, ok? Então ele é o grande patrono, digamos assim, da medicina canábica no Ocidente. E 10 anos depois a gente já tinha aí uma série de produtos artesanais, obviamente, sendo comercializados nos Estados Unidos, né? Xaropes, óleos, pomadas e tudo mais. Então, né, há quase 200 anos atrás, você já tem aí um uso medicinal, ainda que artesanal, dos derivados da cannabis, ok? No século passado, nós temos 2 períodos interessantes. Um primeiro período que é de criminalização da cannabis, né, e o outro de avanço nas pesquisas. Eu não sei se vocês se lembram, quem gosta de história, mas em 1929 e 30 houve lá a quebra da Bolsa de Nova York. Então houve um grande desemprego, uma grande crise na economia, e isso era agravado pela presença maciça de imigrantes, tanto mexicanos, né, como de outras etnias também. E houve um movimento político no sentido de atribuir, né, o desemprego, né, aquele excesso de pessoas, especialmente os latinos, que estavam ali, né, super povoando os Estados Unidos e que eles gostavam de usar a marijuana, né, a cannabis. Então houve uma criminalização, uma estigmatização no sentido de cannabis, né, era para gente que não gostava de trabalhar, que gostava de explorar os outros e tudo mais. Houve esse movimento, então a cannabis começou a ser vista com olhos, né, com vista meio atravessada desde então. Tanto que em 1942, ela que já estava na farmacopeia americana há muito tempo foi excluída,
né? Em 54 ela foi, realmente passou a ser crime, possui a ter a posse da maconha, né, ou da cannabis, mesmo para fins medicinais, e a ONU também encampou uma campanha em 61, colocando os derivados da cannabis, né, na lista de produtos, né, proibidos, como entorpecentes e tudo mais. Só que a partir de 63 é o que interessa para nós, né? Vários cientistas começaram a tentar entender realmente o que era a cannabis medicinal. O que tinha nessa planta que tanto trazia controvérsia, tinha benefício, malefício e tudo mais. E aí o Rafael Mechoulam, que era um químico israelense da Faculdade Hebraica de Jerusalém, ele conseguiu isolar a primeira substância da cannabis, né? Que é o canabidiol. E no ano seguinte o THC, que é o delta-9-tetraidrocannabinol. Então ele identificou as principais substâncias, né, e os efeitos terapêuticos que elas poderiam provocar no organismo. E aqui no Brasil, em 80, o professor Carlini, que morreu há pouco tempo, né, da Unifesp, ele realizou o primeiro estudo duplo cego randomizado, né, para pacientes com epilepsia, um estudo curto, mas que já demonstrava aí a eficácia do CBD, do canabidiol, no controle de crises convulsivas, tá? E aqui que realmente a pesquisa avança. Em 88 é descoberto o primeiro receptor canabinoide no organismo. Até então ninguém sabia por que a cannabis medicinal atuava no organismo. Então o primeiro receptor foi descoberto em 81, CB1. Depois veio o primeiro ligante endógeno, né, que é a anandamida, em 92. Depois foi descoberto um outro receptor, o CB2. E depois o 2-araquidonoilglicerol, que é um ligante que tem ação aí tanto no receptor 1 como no 2. E aqui, a partir de 99, então se descobriu o SEC, que é o Sistema Endocannabinoide. O que é esse sistema, gente? É um sistema que regula outros sistemas no organismo. É um sistema de homeostase. Então, existem vários sistemas no organismo, em diversos órgãos do corpo, que são mediados, regulados por receptores e ligantes canabinoides. Isso é relativamente novo, tem cerca de 20 anos, tá? E é a partir daí que a gente consegue, então, entender o funcionamento e as aplicações da cannabis medicinal, ok? Tudo bem até aqui? Aqui no Brasil também é importante entender que sempre houve muita discriminação e muita resistência ao uso da cannabis medicinal. E a Anne Fisher foi em 2014 a primeira paciente, com 5 anos, ela tinha uma síndrome rara, uma síndrome genética que trazia muitos problemas para ela, inclusive crises epiléticas. Ela conseguiu na justiça o direito de importação, né, com muita briga. Isso suscitou muitas discussões, a Anvisa começou a se movimentar e em 2015 saiu a primeira RDC que definia os critérios para importação de produtos derivados da cannabis. Depois, em 2019, veio outra RDC definindo critérios para fabricação, comércio, prescrição e dispensação aqui no Brasil, ou seja, abriu o caminho para se colocar o canabidiol nas farmácias, tá? 2020, ano passado, houve uma redefinição dos critérios de importação, então hoje é mais fácil importar canabidiol. Quando saiu o RDC 17, uma autorização da Anvisa para você conseguir dizer assim, posso comprar, demorava quase 50 dias. Aqui ela caiu para 15 e hoje ela sai automaticamente. Com a última RDC, você faz o cadastro no portal da Anvisa com a receita médica com os documentos, a autorização para a importação sai de imediato, ok? E isso ajudou, inclusive, na questão da facilidade com que os pacientes começaram a adquirir os produtos derivados da cannabis. Em 2015, foram apenas 781 autorizações de importação. Em 2021, quase 20 mil. Tá? Então, tem crescido exponencialmente, né, a questão das autorizações para uso da cannabis medicinal. Tá? E só para vocês entenderem, o mercado é absolutamente grande, né, absurdo, e tende a ficar maior. 2019 foi um faturamento aí de 18 bilhões de dólares e a projeção para 2026 é quase 10 vezes, mais de 10 vezes esse faturamento. E por quê? Porque a cannabis não tem só aplicação medicinal, tá? Por exemplo, está chegando no Brasil aí em breve uma linha grande de cosméticos feitos à base de canabidiol. Esse jeans aqui é um jeans produzido no Reino Unido a partir da fibra do cânhamo, que é a cannabis também. Então, a fibra da cannabis ela serve para a indústria têxtil também. Ela é usada em indústria automotiva para a produção de bioplásticos.
na produção de papel e também na construção civil. Nos países mais do norte, eles utilizam as fibras de cannabis para fazer blocos de isolamento térmico, por exemplo. Tá? Também dá para fazer biocombustíveis e alguns países usam também a cannabis na criação e produção de cerveja também. Ok? Então é um mercado muito grande e que tem muito ainda a trazer para nós, tá bom? Sobre a planta, existem basicamente aí 3 tipos de planta in natura, né? Principais. A sativa, que é a mais comentada e a principal, ela é a maior, ela chega a ter aí de 3 a 4 metros de altura, né? E ela tem uma alta concentração de canabidiol, que é o princípio ativo principal, e menor concentração de THC, ou seja, ela tem um efeito psicoativo muito fraco. A índica, que é a intermediária, ela tem uma maior concentração de THC, ou seja, ela é muito mais psicoativa e tem uma menor concentração de CBD. E a ruderalis, ela tem níveis baixos dos dois compostos. Né? Então aqui fica, né, na verdade, a primeira conclusão da gente. Né? As baixinhas são aquelas que mais dão dor de cabeça ou tiram a gente do sério, começando aqui pela cannabis, ok? Cânhamo ou maconha, existe muita confusão em relação a isso. Toda planta que tem até 3% de THC é classificada como cânhamo, por conta da questão da psicoatividade. Toda planta acima de 3% de THC, ela é classificada então como maconha, como uso recreativo. E o que determina essa concentração, além da questão da espécie, é a forma de cultivo. Quando eu cultivo, geralmente em lugares, né, indoor, né, em lugares fechados, plantas menores, com uma determinada quantidade de calor, luz, umidade, eu consigo produzir espécies com uma concentração bem maior de THC. Então, a sativa, que naturalmente tem 3% de THC em média, de repente com uma alteração na forma de cultivo eu consigo 20%, 30% de THC, ou seja, uma planta muito mais psicoativa do que a encontrada in natura, tá bom? E aqui, ó, que interessante, são 421 produtos químicos, compostos químicos que são extraídos da cannabis, tá? Muita coisa. Então é uma usina de produtos. Então por isso que ela tem um potencial muito grande de utilização. Para nós o que interessa, são os canabinoides, que atuam no SEC, no sistema endocannabinoide, né? E também os terpenos e os flavonoides. O que são terpenos e flavonoides? São produtos que dão cor, cheiro e sabor à planta, e eles também têm ação terapêutica, no sentido de potencializar os outros canabinoides, tá bom? Isso aqui vocês vão receber, então eu não vou ficar muito tempo, porque é muito dissertativo, né? Eu quero ficar mais tempo com vocês na questão da parte prática. Aqui, dentre os principais canabinoides, esses são os mais utilizados hoje na área medicinal. Então você tem o canabidiol, tem o delta-9-tetraidrocannabinol, que é o THC, o canabinol, canabivarina, canabicromeno e o canabijorol. O canabijorol é o precursor de todos eles. Então, quando a planta ela começa a crescer, ela produz canabigerol, e aí por um processo de oxidação, ela vai liberando os outros compostos. E aí vai formando CBD, THC e tudo mais. E isso possibilita o quê? Um tratamento aí diferenciado, porque cada combinação dá um tipo de produto com uma aplicação terapêutica diferente. Então, eu tenho produtos à base de canabidiol isolado, né? Isento de THC, ou seja, não tem efeito psicoativo. Eu tenho produtos no mercado chamado full spectrum, ou seja, tem todos os canabinoides, mas com THC até 3%. Vocês vão entender por que depois. Temos outro tipo de produto full spectrum, que tem todos os canabinoides, mas tem alta concentração de THC. Por exemplo, o paciente que é oncológico, que está em quimioterapia, precisa de doses mais altas para você conseguir controlar aquela dor refratária, tá? O full espectro sem traços de THC, que é um conceito novo, ou seja, é um produto que tem a planta geneticamente modificada, então ela produz todos os canabinoides, mas naturalmente não produz THC. Enquanto você tem o broad spectrum, que é praticamente a mesma coisa, só que aqui ela tem todos os canabinoides, mas o THC é retirado industrialmente. Então, essa naturalmente produz sem THC, essa é retirado industrialmente. E a terapia combinada, que para vocês vai ser uma maravilha quando eu falar em pacientes psiquiátricos, que é a junção de dois conceitos aqui para você utilizar durante o dia e durante a noite produtos com concentrações diferentes, ok? Sistema endocannabinoide, alguém já ouviu falar disso? Já? Então vamos lá.
Sistema endocannabinoide é um sistema de receptores e ligantes endógenos, né, que promove homeostase. Então, o resumo do SEC é isso: promover homeostase no corpo, especialmente no sistema nervoso central. Tá? Então, nós temos os receptores CB1 e CB2 e temos a anandamida e o 2-AG, que são os ligantes endógenos. E como é que eles atuam no organismo? Na medida em que eles se ligam em diversas partes do organismo, então eles produzem as ações terapêuticas desejadas. Lembrando que o CB1, esse receptor canabinoide 1, ele é mais presente no sistema nervoso central e na medula, embora ele também esteja em algumas partes do corpo em menor escala. E o CB2, ele está mais ligado ao sistema imunológico, gastrointestinal e à periferia. E aqui as funções fisiológicas. Toda vez que o SEC ele é ativado, ele regula metabolismo, apetite, sistema de recompensa, dor, movimento, humor, crescimento ósseo e função imunológica, através de um mecanismo de homeostase. E como é que ele funciona, esse mecanismo? Agora a gente vai entrar um pouquinho em fisiologia, tá? Vocês já estudaram com certeza a fisiologia, né, do sistema nervoso, potencial de ação, potencial de repouso e tudo mais, né? Quando você tem no organismo, observa os neurotransmissores clássicos, né, GABA, glutamato, dopamina e tudo mais, como é que eles funcionam? Como é que funciona a neurotransmissão? Vocês conseguem lembrar? Muito bom. Na verdade, a maioria dos neurotransmissores clássicos, eles atuam, né, do neurônio pré para o pós, mas detalhe, eles estão aqui armazenados em vesículas. Então eu tenho um sistema de neurônios GABAérgicos, que tem ali como principal função liberar o GABA. Então quando vem o potencial de ação, né, ele estimula a membrana do neurônio, ela abre as vesículas, libera lá o GABA se liga ao receptor pós e produz o efeito terapêutico desejado. E sempre esses neurotransmissores são armazenados em vesículas, ou seja, já tem uma carga de neurotransmissores em cada neurônio, né, que está ali pronta para ser liberada de acordo com o estímulo. Com o sistema endocannabinoide existe um processo reverso, que a gente chama de neurotransmissão retrógrada. Quando há o impulso, quando há a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, especialmente em excesso, os dois endocannabinoides aqui, a anandamida e o 2-AG, são impulsionados, liberados no sentido contrário. Eles entram, saem do neurônio pós, vão para o pré e regulam, né, a liberação, né, dos neurotransmissores. Então, se eu tenho, por exemplo, o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, sendo liberado em excesso, né, o estímulo faz com que esses endocannabinoides saiam do pós, venham para o pré e ajustem essa liberação. Então, vamos imaginar uma situação de epilepsia. Eu sei que não é o foco de vocês, mas fica mais fácil entender. O que promove a convulsão? Excesso de ação de glutamato e baixa ação de GABA. Eu tenho muita transmissão excitatória e pouca inibitória. Então, quando o SEC entra em ação, ele faz o equilíbrio da neurotransmissão excitatória e inibitória, e aí você consegue, a crise é cessada. É basicamente o mesmo mecanismo dos fármacos clássicos, né? Você administra, por exemplo, topiramato, a ação esperada é que ele faça isso, gabapentina, alguma coisa assim, você vai ter essa ação semelhante aí, tá bom? Uma coisa interessante, eles não ficam armazenados em vesículas, tá? Eles são produzidos sob demanda. E como é que é essa demanda? Através da cascata do ácido araquidônico. Então, aquela mesma cascata que produz inflamação, prostaglandina, né? Existe um grupamento de enzimas aí que, através do ácido araquidônico sintetizam os endocannabinoides, liberam no sentido contrário, fazem a neuromodulação e depois são degradados. Tá? Então não existe pré-armazenamento, eles sempre são produzidos de acordo com demanda. E o que acontece? Hoje se fala muito de uma síndrome da deficiência endocannabinoide. O que é isso? Os estudos apontam que muitos transtornos e patologias, especialmente do sistema nervoso central, podem ter como causa essa síndrome, onde eu tenho um sistema endocannabinoide deficiente. Ou seja, eu tenho poucos receptores que não são sensíveis, ou tenho pouco endocannabinoide que não consegue fazer ação, e com isso eu não tenho esse mecanismo regulador. Então, muitos estudos estão trabalhando com essa linha de raciocínio. Provavelmente eles possam chegar a uma conclusão aí, né, daqui a alguns anos, mas eu acredito muito que possa ser isso também.
Como funcionam então os derivados da cannabis, os canabinoides exógenos? Eles vão praticamente mimetizar a ação desses canabinoides endógenos. Então, quando eu administro os derivados da cannabis no organismo, o CBD, ele vai mimetizar o 2-AG. O THC vai mimetizar a anandamida. Eles vão promover basicamente aquilo que esses endocannabinoides deveriam estar fazendo e não estão. Então, esse é o processo de neurotransmissão retrógrada que acontece através do SEC, do sistema endocannabinoide, ok? Tudo bem até aí? Vocês querem que eu repita? Deu para entender? Alguma pergunta em relação a isso? Sabem tudo, que bom, maravilha. Vamos lá. Sítios de ação dos canabinoides no sistema nervoso central, tá? O canabidiol, que não tem efeito psicoativo, tá? Ele é um agonista parcial dos receptores CB1 e CB2, então ele age tanto no sistema nervoso central como no organismo como um todo, porque existem receptores no organismo todo. E ele também é um agonista parcial dos receptores de serotonina. Por isso que ele também tem uma ação ansiolítica, uma ação antidepressiva, ele é um agonista parcial também desse receptor. E o THC, que é o elemento psicoativo, ele é agonista total, especialmente do CB1. Por isso que ele promove lá a psicoatividade. Você tem mais receptores CB1 no cérebro e tem uma substância que é agonista total desses receptores, tá bom? E, importante, ele aumenta, né, o efluxo de dopamina na fenda sináptica. Então, quando a gente for tratar de patologias de administração, a gente vai ter que levar em consideração isso, né? Se eu devo ou não utilizar o THC em função dessa informação, né? No caso de esquizofrenia, eu posso usar o THC se ele vai aumentar a carga de dopamina e a minha ideia com o fármaco é reduzir a carga de dopamina, não é indicado, entendeu? Aí a gente vai chegar a nisso depois, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês basicamente as principais, né, áreas do cérebro que eles atuam, tá? Em maior ou menor grau, tá bom? Tá indo muito depressa, pessoal? Aqui, aplicações terapêuticas, são várias, mas destacando aí para a psiquiatria, Alzheimer com a melhora da percepção, cognição, memória e redução da agressividade, tá? Na esquizofrenia, redução dos efeitos psicóticos, melhoria da cognição e movimentos. Transtorno do espectro autista, isso tem sido utilizado muito de anos para cá e com muito sucesso. Eu vou colocar para vocês alguns estudos e, cara, é maravilhoso. Eu acompanho quando você vê uma criança autista refratária, agressiva, com insônia, sem contato visual, totalmente difícil o controle, e aí em poucas semanas com o canabidiol você vê outra criança, mais atuante na terapia, mais comportada, cara, é outro mundo. Então vocês vão ver que é muito interessante a utilização no autismo, tá? Transtornos do sono, ansiedade e humor também, tá bom? Isso aqui é extremamente importante para a hora de prescrever canabidiol. O canabidiol, ele é uma substância o cannabis, na verdade, o cannabis medicinal, ela é muito segura em termos de toxicidade, tá? O principal efeito colateral é efeito gástrico, náusea, um pouco de diarreia, porque o produto ele é muito oleoso, né? Você extrai o óleo da cannabis, ele é extremamente oleoso, e de repente, dependendo da dose que você administra, você tem aí uma sobrecarga aí, no sistema digestivo. Mas existem algumas situações que merecem atenção por conta da interação farmacológica. Então, o que é importante saber? Primeiro, absorção no duodeno e ele é altamente lipofílico. Então, a melhor hora para você administrar cannabis é com alimentação. Antes do café, antes do almoço, antes da janta, porque você vai ter uma absorção muito melhor. E apesar do pico de concentração ser rápido, a meia-vida é longa, tá? Ela demora. O THC, pessoalmente, ele demora muito para sair do corpo. Então, também tem que se levar isso em consideração na hora de fazer uma troca de medicamento e tudo mais, tá bom? Excreção bifásica, tá? De 20% a 35% pela urina, então não dá aquela sobrecarga renal. Então, se você tem um paciente polimedicado com medicamentos, com fármacos que trazem essa sobrecarga, a cannabis não vai interferir tanto nessa questão. Mas a maioria dos metabólitos são excretados pelas fezes mesmo, de 65% a 80%. Por que essa grande variação? Porque depende do perfil enzimático do paciente, do perfil metabólico e tudo mais. Então, por isso que tem esse gap um pouco grande, tá bom? E aqui, metabolismo de primeira passagem pela CYP450, e essas são as principais enzimas que metabolizam o canabidiol, tá? E aí, importante, ele é um inibidor competitivo. O que faz um inibidor competitivo? Aumenta o nível sérico de outros fármacos, tá? E ele aumenta o nível sérico de tudo isso aqui.
Mas isso não é uma desvantagem, na verdade isso é uma grande vantagem quando você tem um paciente polimedicado, que, por exemplo, está com uma dosagem elevadíssima de valproato e você consegue, associando a cannabis, reduzir a dosagem, né, farmacêutica, terapêutica daquela droga que você está utilizando, tá bom? Mas basicamente são essa classe de medicamentos. Coloquei alguns exemplos de fármacos, tá bom? Isso possibilita redução ou remissão de fármacos em politerapia e é exigido que vocês façam titulação de dose. Então você nunca começa com uma dose alvo, você começa com doses pequenas e vai aumentando gradativamente ao longo das semanas até você alcançar a dose terapêutica. Você não entra nunca com uma dose alvo, porque você pode ter uma interação muito grande. Tá bom? Aqui, pontos de atenção, tá? Canabidiol é seguro, mas a gente sabe que tem alguns fármacos no mercado que são muito tóxicos, né? Então, estou falando de valproato e carbamazepina, que apesar de ser usados para epilepsia, também são utilizados como estabilizantes de humor, muitas vezes, tá? Então, ponto de atenção do valproato e da carbamazepina é hepatotoxicidade em doses elevadas. Bom, se eu estou usando valproato numa dosagem terapêutica ideal, mas acrescento canabidiol, que vai aumentar o nível sérico, eu vou ter cada vez mais níveis aumentados do valproato. E é isso que pode trazer algum tipo de problema, tanto na questão hepática como na questão de efeitos colaterais. Então, ponto de atenção é monitoramento de enzimas hepáticas quando você tem um paciente em politerapia ou dosagem sérica e utilizando dentre os fármacos valproato e carbamazepina. É importante ter esse alerta. E aqui os valores de referência. Pediu o exame acima de 200 microgramas por ml, dosagem tóxica. Aí você tem que reduzir o fármaco, fazer o ajuste ou de repente reduzir até o canabidiol. Tá bom? E a mesma coisa, carbamazepina, alerta para dosagens em maiores de 20 microgramas por ml. Tá? Outra questão é a selegilina, tá? Ponto de atenção também, hepatotoxicidade, risco de crise hipertensiva súbita. Isso pode acontecer de 5 a 8% dos pacientes. Então, se você está administrando canabidiol, você tem que monitorar isso também, tá? E monitoramento de enzimas hepáticas e pressão arterial é o caminho para vocês cuidarem do paciente. Antihipertensivos, porque vocês vão atender pessoas idosas, né? Que de repente sofrem de hipertensão e tomam antihipertensivo. Então, cuidado com beta-bloqueadores, porque eles também têm o nível sérico aumentado. Então, se eu estou dando um beta-bloqueador e aumenta a concentração dele, o paciente pode ter hipotensão. E a considerar a substituição, né? Por exemplo, se eu tenho um beta-bloqueador, eu posso pensar em mudar por um bloqueador do receptor de angiotensina ou por um inibidor da ECA. Então aí vai de vocês avaliarem ou encaminharem por cardiologista. Só que com cuidado, tá? Uso de inibidores da ECA com lítio, complicado também, porque aí a pessoa pode ter um aumento da pressão arterial. Então tem que tomar cuidado quando você usa lítio, né, o inibidor de ECA e coloca um canabidiol junto, tá ok? E ele também aumenta o nível sérico de opioides. Então cuidado com a oxicodona, porque é um depressor do sistema respiratório. Então isso é só para vocês entenderem que em algumas situações não é que você não pode usar, você pode introduzir porque você vai fazer uma titulação muito gradual. Mas em relação a esses fármacos, vale a pena um monitoramento. Se o paciente está em politerapia e se já está em doses muito próximas aí do limite permitido, ok? Ficou claro para vocês aqui? Querem que eu repasse? Titulação de doses, tá? Sempre iniciar com doses baixas e aumentando gradualmente. E a dose alvo e o controle dos sintomas variam de acordo com o perfil enzimático e metabólico de cada paciente. Então, tem pacientes que vocês vão estabilizar com 15 dias. Tem pacientes que vão demorar 2 meses. Mas a titulação demora, em média, de 4 a 8 semanas para você alcançar a dose ideal e o controle dos sintomas de qualquer patologia, tá? E aí eu vou falar um pouquinho dos tipos de produto. Titulação de canabidiol isolado. Então, quando vocês forem prescrever um produto à base só de CBD, se for criança, o padrão pelos estudos que nós temos é 2,5 miligrama por quilo de peso ao dia. Vocês podem dividir essa dosagem em 2 vezes. Então, se a criança tem 10 quilos, começa com 25 miligramas, 12 ou 12,5 de manhã, 12,5 à tarde, tá? Aí existem produtos que têm seringa dosadora que são mais fáceis de vocês administrar isso. E aí você vai aumentando. A cada fase, você vai acrescentando mais 2,5. Então, aqui é 5, 7,5, 10 e assim sucessivamente, tá? Por padrão hoje, os médicos geralmente trocam a fase a cada semana. Então começa a primeira semana
com 2,5 ao dia, depois, uma semana depois, 5, uma semana depois, 7,5. Mas é possível você fazer o ajuste a cada 3 ou 7 dias. Avaliou o paciente, viu que ele está respondendo bem, não está com efeito colateral, você não precisa esperar uma semana para fazer o ajuste. De 3 a 7 dias, aí você determina o que é melhor para o paciente, você pode ir fazendo o ajuste gradual, tá? Isso se tratando de canabidiol isolado. Quando eu tenho produto, aliás, antes de falar de outro produto, na questão do adulto, eu não trabalho com 1 kg de peso, tá? Eu trabalho já com 50 miligramas ao dia de uma vez, dividido nas tomadas, e vou aumentando a cada semana ou a cada fase, né, mais 25 miligramas. Então, de 50 vai para 75, para 100, e assim sucessivamente nessa escala. Também as fases podem ser de uma semana fechada ou de 3 a 7 dias, dependendo da resposta terapêutica, ok? Quando eu falo de THC, aí a coisa muda, porque aí existe uma potencialização do efeito terapêutico. Então, enquanto numa criança, o produto isolado eu trabalho com 2,5, um THC eu começo com 1, ou seja, quase 1/3, tá? Então, eu começo com 1 miligrama por quilo de peso, se ela tem 10 quilos, 10 miligramas. E aí vai para 20, 30 e assim sucessivamente. Questão das fases também é a mesma coisa, ou faz semanal ou ajusta de acordo com a necessidade do paciente, tá? No adulto, você começa com 25 miligramas, praticamente metade da dose, também vai acrescentando de 25 até chegar à dose alvo. No final da apresentação, eu vou mostrar para vocês os modelos de receita padronizados e eu vou mandar para vocês esses arquivos. Então, vocês vão ter as receitas prontas de cada produto, já com a titulação de dose, inclusive. Então, pintou a oportunidade, vai trabalhar, já tem o modelo pronto, laudo também, tudo mais. Tá bom? Aqui, falando agora das patologias, tá? Transtorno do espectro autista, como eu falei, tem tido assim muitos resultados interessantes no tratamento da sintomatologia, tá? Eu coloquei 2 estudos aí de vários que existem, tá? Sobre o uso do canabidiol em pacientes autistas, né? Esse aí da revista Nature, né? Com 188 pacientes aí na idade média de 12, 13 anos, né? Mostra aí uma ação terapêutica muito interessante, tá? Porque vocês sabem muito bem que boa parte dos pacientes com autismo, quando entra na puberdade, desenvolve também epilepsia, crise convulsiva. Então, esse estudo mostrou que há um controle das crises, há uma redução também discreta, mas sim do TDAH, né? Ou seja, foi usado aí o óleo com 30% de CBD e 1,5% de THC. E aí tem os dados finais do estudo, né? Melhora significativa dos sintomas. 30% dos pacientes relataram uma boa melhora dos pais, né? Melhora moderada, 53% em média. Melhora discreta, 6%. Melhora da inquietação, ataque de raiva, agitação, insônia e ansiedade. 75% dos pacientes tiveram algum tipo de melhora, ok? E efeitos colaterais pouco significativos, 25%, mas como eu falei, geralmente são efeitos gastrointestinais, náusea, diarreia, que tende a passar com os dias, tá bom? É só até o organismo se acostumar. E esse estudo aqui também observacional brasileiro, que foi publicado em 2019, né, é um N pequeno de pacientes, né, 15 pacientes, 10 não epiléticos e 5 epiléticos, tá? Método, cannabis também enriquecido com extrato de cannabis, ou seja, todos os canabinoides, né, mas enriquecido com uma quantidade maior do canabidiol. Então, após 6 a 9 meses de tratamento, né, pacientes com melhora significativa dos sintomas, 93%. Todos eles eram refratários, tá? E melhora significativa no TDAH, transtorno comportamental, déficit motor, comunicação, interação social e assim por diante. Isso a gente vê nos consultórios, tá? Se vocês tiverem oportunidade de observar uma criança autista refratária antes e depois do canabidiol, são 2 crianças diferentes, ok? Dúvida até aí? Perguntas? No Alzheimer, tá? Pacientes refratários polimedicados ou não, tá? Aqui vocês podem introduzir o canabidiol com os fármacos que o paciente estiver utilizando mesmo em politerapia. Então aqui, inibidor de acetilcolicenerase, pode utilizar? Pode. Né? Pode usar antagonista do N-metil de aspartato? Pode utilizar. Os atípicos, os antipsicóticos atípicos, risperidona e olanzapina? Pode utilizar. Estabilizante de humor? Também, vocês podem introduzir o canabidiol junto, tá? Mas aqui no Alzheimer, a gente percebe que o full spectrum, ou seja, o produto que tem um pouquinho de THC, ele traz um resultado melhor, tá? Na questão da percepção, da cognição, memória e redução da agressividade, principalmente, tá? E você também consegue trabalhar
trabalhar com doses mais baixas do que o produto isolado, tá? E aqui é uma brincadeirinha, né? uma formulaçãozinha para vocês se lembrarem de que quando vocês forem colocar o canabidiol, são 4 palavras: a introdução do produto, a titulação, estabilização e a redução dos fármacos da politerapia. No caso aqui do Alzheimer, o que eu coloquei aqui de interessante? Vocês podem reduzir os outros fármacos depois que o paciente estabilizar, ou por critério de efeitos adversos, por exemplo, risperidona, efeito extrapiramidal, ou por critério de hepatotoxicidade. Então você foi lá, percebeu que o paciente está utilizando valproato como estabilizador, está já com uma dosagem alta, monitore as enzimas hepáticas, peça a dosagem sérica e, se necessário, reduza a quantidade, a dose do fármaco, ou troque por outro, ok? Tratamento da esquizofrenia, tá? Pacientes também polimedicados, refratários ou não. Introdução concomitante. Antipsicóticos de primeira ou segunda geração vocês podem introduzir normalmente, tá? Mas nesse caso, a esquizofrenia é mais interessante o isolado, por conta da questão do THC aumentar a atividade dopaminérgica. Então, se eu coloco fármacos aqui, coloco um produto que está aumentando a atividade dopaminérgica, em contraponto com produtos que querem reduzir a atividade, eu vou ter aí um efeito contrário de um em relação ao outro. Então é interessante que vocês usem realmente o produto, o CBD, o canabidiol isolado, ok? Mesma coisa, introdução, titulação, estabilização e redução retirada gradual. Por critério de efeito adverso, haloperidol, é sempre interessante pensar em retirar se tiver uma dosagem alta, tá? E hepatotoxicidade. Eu sei que a gente utiliza muito clozapina, né? Então tem que ficar muito ligado em TGP e TGO alterado, porque pode dar aí sinal aí de risco de lesão hepática. Mesma coisa, pode trabalhar o canabidiol, mas pensem em reduzir, monitorar e reduzir esses fármacos se vocês perceberem que há esse risco aí de hepatotoxicidade. Ok? Perguntas até aqui? Autismo, alguma coisa? Tranquilo? E quando a gente fala do cannabis terapêutico, né, medicação medicinal, a gente na psiquiatria, quando usa um grande medo, acho que é isso, né? É a esquizofrenia e precipitada pela questão da dopamina. Exatamente. Não tinha essa informação de que o CBD isolado não causa... Não causa. Ele não causa atividade dopaminérgica e é extremamente seguro, até porque você não tem receptor CB1 no bulbo, então nem risco de superdosagem, overdose você tem, no isolado. Tá? Então é importante. Agora, existe essa dúvida porque na psiquiatria o canabidiol ainda ele caminha meio que engatinhando. Tá? A principal utilização do canabidiol, e onde houveram mais estudos assim, mais robustos, foi na área de neurologia, especialmente epilepsia. Epilepsia é onde tem mais pesquisa. Depois veio para epilepsia infantil, né, Dravet, Lennox-Gastaut, aí depois se começou a pensar e utilizar no autismo, né, e agora que está avançando um pouquinho para outras patologias psiquiátricas, né, mas é só você estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, analisar algumas coisas que você vai perceber que o isolado é perfeitamente seguro porque não vai ter a atividade dopaminérgica, então você pode usar concomitante aos antipsicóticos, faz o ajuste e depois retira gradualmente aquele que está trazendo algum efeito colateral. Ok? Transtornos de humor. Aqui também é importante vocês entenderem uma coisa. Quando eu falo de transtorno de humor, transtorno depressivo maior, depressão atípica, transtorno bipolar, posso fazer uso concomitante com inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ou com os duais, ou com os tricíclicos, com o estabilizante de humor? Eu posso. Tá? Mas eu tenho que ter alguma atenção em relação a isso. Né? Se você tem um quadro de depressão clássica, geralmente você tem perda de apetite, geralmente, e insônia. Mas quando você tem um caso de depressão atípica, muitas vezes você tem o contrário, você tem, né, muita sonolência e muito apetite. Então você tem que pesar isso para ver se você vai usar um produto isolado ou associado, porque o THC ele estimula o apetite, ele estimula também o sono. Então se eu vou administrar o canabidiol para um paciente depressivo que já está sonolento demais e já está comendo demais, não tem sentido utilizar o THC, então é preferível realmente um produto isolado. Mas se a situação é inversa, se realmente eu tenho perda de apetite, insônia, irritabilidade, o full spectrum ou broad, que é o produto que tem todos os canabinoides, sem o THC também pode ser interessante, ele é um pouco mais potente do que o isolado, mas não tem THC, tá? E aqui é importante a questão do transtorno bipolar, né? Paciente que faz o tratamento para bipolaridade geralmente usa um estabilizador de humor e muitas vezes um antidepressivo.
O que acontece, gente, se eu errar na mão do antidepressivo, de aumentar a dosagem? Virada maníaca. Concorda? Se eu tenho um paciente que está lá oscilando, fase depressiva, fase mania, mas na depressão eu dou uma dosagem muito alta de antidepressivo, ele pode ter uma virada maníaca. Se eu estou colocando um produto que pode aumentar o nível sérico de um antidepressivo, então eu tenho que monitorar, né, para ver se esse paciente realmente está reagindo adequadamente. Então, pode utilizar? Pode, mas assim, sempre monitorar a questão do antidepressivo. Talvez tenha até que reduzir um pouquinho, para que ele não dê essa invertida aí, tá? A redução, a retirada dos fármacos, uma coisa importante, né? Para o critério de efeitos adversos, né? Lítio geralmente pode estar associado a diarreia, vômito, sonolência, fraqueza muscular, que podem inclusive ser sinais precoces de intoxicação, então você pode também pedir uma dosagem sérica se necessário, né? E por hepatotoxicidade, se você estiver utilizando carbamazepina associada aí como estabilizante de humor, é interessante também você pensar na retirada ou redução, ok? Mas são esses cuidados. Fora isso, pode administrar sendo um problema, é só monitorar, tá? Não tem problema, mas é o tipo de medicação que você não pode dar a receita para o paciente, mandar ele embora e tchau. Você tem que sempre estar em contato com ele. Então, se ele vai fazer uma titulação de 8 semanas, ideal que você marque um retorno para daqui 28, 30 dias, para você ajustar dosagens do canabidiol, dos outros fármacos, pensar em fazer um manejo de outras drogas e acompanhando. Não é um paciente que você dá uma receita, tchau, se vira. Você tem que realmente estar mais perto dele. Você tem que realmente ter um contato mais próximo por conta da titulação. Principalmente quem vai atender em consultório, em clínica, então é preciso ter essa visão de que vai ter que estar mais perto do paciente. Ok? Na crise de ansiedade, você pode utilizar na TAG, na agorafobia, no TEPT, tá? Pode fazer uso concomitante com benzodiazepínico, pode fazer com antidepressivo, tudo mais, tá? Mas aqui é muito interessante você trabalhar com uma terapia combinada, quando você tem um produto que tem duas formulações diferentes num só. Um produto para você usar durante o dia, né, que vai combater a ansiedade, mas não vai dar nenhum tipo de sonolência, mas um outro produto no mesmo kit à noite, que vai combater a ansiedade, mas vai atuar na insônia, que é muito comum dos pacientes ansiosos. Então tem produtos no mercado, que eu vou mostrar depois, que tem uma formulação dupla, são 2 frascos, um com broad spectrum, né, que vai trabalhar a questão da ansiedade sem efeito psicoativo, e um para usar à noite com efeito psicoativo moderado para dar um pouco mais de sono. Tá? E aqui, retirada por critério de efeitos adversos. Paroxetina, ganho de peso, fluoxetina, baixa da libido, que acontece. Tá? E por hepatotoxicidade, né? Geralmente são pouco significantes os sintomas relacionados a essa classe terapêutica. Elas são muito mais seguras, muito mais modernas. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar. Agora, interessante. Receita, como é que eu prescrevo isso, tá? Antigamente era um parto prescrever canabidiol. Para cada paciente tinha que fazer uma receita, um laudo, era autorização demorada, era uma mão de obra muito grande para o médico. Hoje não. Para você importar um produto à base de canabidiol, você apenas faz uma receita simples, tá? Com o nome do paciente. Uso contínuo tem que ter a expressão uso contínuo, senão a Anvisa barra a autorização, mas assim, é sempre pelo nome comercial, tá? E aí você tem uma sugestão aí de colocar uma quantidade X de frasco, porque se você colocar na receita um frasco, ele só consegue importar um. Então se você colocar 6, ele consegue importar até 6, ele não precisa importar todos. Mas se você colocar um frasco na receita, todo mês você vai ter que emitir uma receita, ele vai ter que fazer a autorização e pedir a importação. Então geralmente o que a gente orienta, faça uma prescrição com uma dose maior de frascos, e aí de acordo com a necessidade ou não do paciente, ele utiliza, tá? E aqui, na dose inicial, você pode colocar a dose inicial, ou seja, o paciente tem 10 kg de peso, vai utilizar canabidiol isolado, dose inicial 25 mg por quilo de peso. Claro, isso convertido em ml de acordo com o produto, tá? Ou a titulação de dose também você coloca direto na receita, e eu vou mostrar como é que se faz depois. E aqui é o laudo médico. Laudo médico hoje você não faz, a menos que o paciente queira judicializar, ou seja, adquirir o produto na farmácia de alto custo pelo Estado. Aí você precisa fazer realmente um laudo, e o principal do laudo está aqui, ó. Resumo do laudo: identificar o transtorno com CID, explicar a refratariedade,
as consequências, né, do não tratamento e discriminar o produto que você quer usar no laudo, que tem que bater com o da receita. Então aqui, ó, o paciente é portador de transtorno do espectro autista com atrasos na linguagem. Eu estou explicando, né, o transtorno, atrasos na linguagem, déficits psicomotores, alterações comportamentais, com sintomatologia de difícil controle. Aí, ó, e refratário. Você tem que colocar que ele é refratário às medicações convencionais. Entendo que quem vai analisar esse laudo não é um médico, tá? É um administrativo da Anvisa. Então, se vocês tiverem que pecar, pequem pelo excesso e não pela falta de informação, tá? Controle dos sintomas. Estou explicando, né? Controle de sintomas é necessário, uma vez que, né? Deixa eu ver aqui, ó. Que a recorrência pode causar diversos problemas na cognição social e tudo mais. Então, aqui você colocou o transtorno, aqui você explicou a necessidade de tratá-lo. E aqui, dessa maneira, eu indico nome do produto, posologia e uma previsão inicial de tantos frascos por ano. Por quê? Como é que funciona a judicialização, gente? O paciente pega a receita com você e fala: doutor, eu quero judicializar, me faz um laudo? Você faz. A primeira coisa que a prefeitura vai pedir é a autorização da Anvisa e um orçamento anual com um valor que vai ser gasto pelo governo para aquele paciente. Então, se o produto custa R$1.000, eu preciso dar para a prefeitura ou para o estado um orçamento de R$24.000 para eles fazerem o que a gente chama de pré-empenho da verba. Então, como é que funciona? O paciente pega um advogado, entra com ação, com orçamento, com autorização, com a receita e tudo mais. Quando bate lá na secretaria, geralmente é rejeitado, eles negam. Aí o advogado entra com uma liminar e aquela liminar é atendida. E aí quando eles vão atender, eles pedem um orçamento para um ano para fazer o empenho da verba. Quando eles têm a verba empenhada, eles entram em contato com a empresa emite a nota, eles pagam e a medicação é entregue então para o paciente. Esse processo demora aí de 4 a 6 meses em média, mas geralmente funciona, especialmente quando se trata de criança, por conta do Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? Mas então é importante que no laudo vocês não pequem por isso aqui, ó, explicar o transtorno, explicar a refratariedade, inclusive eu coloquei aqui, né, uso de fármacos, inclusive, consequências do não tratamento e o produto, ok? E aqui o CID, né, eu coloquei até o CID novo, já não é o CID de 2021, a partir de 2022 já vem o CID novo com a nova classificação do autismo, até coloquei a classificação atual aqui para vocês, tá bom? Nesse caso de autismo aqui, tá bom? Portfólio, vou falar um pouquinho do portfólio da empresa agora, tá? Existem produtos com canabidiol isolado e produtos aí combinados. Claro, nós não somos a única empresa de canabidiol no mercado, existem várias por aí e, é claro, o receituário é soberania do médico. Cada médico escolhe aquilo que confia e que acredita que seja interessante para o seu paciente. Eu vou mostrar aqui o portfólio da empresa, tá? O Purodiol foi o primeiro produto trazido no mercado brasileiro de fora. Ele é referência lá fora em canabidiol isolado, então ele não tem traço detectável de THC. E ele é produzido por cromatografia, então não é um produto artesanal. Então, qual é o grande problema dos derivados da cannabis? Cada lote de planta tem uma concentração. Se eu não fizer o processo por cromatografia, cada ml de produto, dependendo do lote, vai ter uma concentração. Aí está o risco do produto artesanal, porque quando eu pego simplesmente o produto, extraio o óleo e coloco no vidro, qual é a concentração que tem de CBD ali? Ou de THC? Eu tenho 3, eu tenho 10, eu tenho 20? Então, o processo de cromatografia garante que, independente do lote, por ml você vai ter aquela concentração, inclusive a isenção de algum princípio que não deve estar ali. Se eu vou utilizar um produto isolado, ele realmente não pode ter THC. No caso, uma esquizofrenia, por exemplo. Então, por isso a cromatografia é importante, tá? E aqui tem 2 versões do produto, adulto e pediátrico, tá? E aqui a receita, nome do paciente, uso contínuo, o produto, que vocês vão pegar aqui, quantidade de frascos, e aqui eu coloquei a titulação. Primeira fase, ou primeira semana, 0,25 ml de 2 em 12 horas. Depois vocês vão receber o material para ter isso mais claro para vocês. Mas basicamente colocou a titulação de doses aqui e colocou por semana ou a mudança de fase, carimbo, data e assinatura. Quando o paciente for pedir autorização, a Anvisa vai entender, inclusive, que por essa posologia ele pode importar X frascos por ano. Porque tem isso. Eu não posso, por exemplo, passar uma posologia de 1 ml por dia, que vai dar 30 ml por mês e sei lá quantos ml por ano, e colocar uma quantidade de frascos 3 vezes maior. A Anvisa vai barrar. Então ela também faz
uma verificação para ver se a posologia atende àquela quantidade de frascos. Então coloque geralmente aí 6, 8 frascos, para ele poder importar ou não se ele quiser, e aí você coloca a titulação ou a dose inicial, tomar inicialmente 0,25 ml de 2 12 horas. E aí depois você vai ajustando também com o seu paciente, tá bom? Esse é o produto isolado. O Nabix é um produto full espectro, com 3% de THC, também extraído por cromatografia. Mesmo esquema, nome do paciente, uso contínuo, quantidade do produto, tá? E a mesma coisa, titulação e a mudança de fases ou colocar a dose semanal, mesma coisa. E assim vai, ó. Esse aqui é o Medrosan, que é um produto broad spectrum, né? Ou full espectro sem THC. Ele é feito de uma semente modificada geneticamente, então ele nasce sem produzir THC. Mas ele produz todos os outros canabinoides. Então a gente chama de full espectro sem THC, embora o mercado entenda que é um broad spectrum, tá? Mesma coisa. E esse aqui é um produto muito bacana para trabalhar em psiquiatria, que eu falei, que é quando se fala de terapia conjugada ou terapia combinada. Existem muitas situações onde eu preciso tratar da ansiedade, tratar de um outro transtorno do paciente, mas eu não posso deixar ele derrubado durante o dia. Ele precisa trabalhar, precisa estudar, precisa seguir com a vida dele. Então a terapia combinada aqui é mais interessante. E esse produto nós lançamos há 2 meses atrás, tá? Que é o Day Night. Então ele vem com 2 frascos, é o mesmo preço praticamente do produto principal que nós temos. E ele vem com um produto que é o Broad Spectrum, que tem todos os canabinoides sem o THC, e tem um produto que é o Full, né, que tem THC. Então você vai administrar um durante o dia de manhã e outro durante a noite. Então o paciente durante o dia consegue controlar a ansiedade e os outros sintomas que ele tem. Ele é principalmente indicado para ansiedade, depressão, transtorno de humor. E à noite, o paciente que tem insônia, ele tem uma pequena dose de THC que faz com que ele tenha relaxamento muscular e um sono melhor, e não acorde derrubado. Então é muito interessante na psiquiatria esse tipo, estou falando desse produto, mas esse tipo de combinação. Ter 2 tipos de produto, um para o dia e um para a noite, isso é muito interessante na psiquiatria também, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Obrigado.